ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama incircuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Amém? Os irmãos possam se assentar nessa noite. E nessa noite eu quero falar sobre o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Quero falar para você nessa noite, através dessa palavra. Eu não sei qual a luta, qual a dificuldade, eu não sei o que você tem passado dentro da sua casa. Porque tem momentos na nossa vida que, como se diz, nós somos nocauteados. E quando a pessoa é nocauteada, como se diz, ela fica meio bamba. E tem dias que nós estamos isso. Tem dias que a gente está num momento difícil na nossa vida, que a gente fala: Jesus, eu não estou mais conta. Jesus, eu estou passando por situações na minha casa, no meu casamento, na minha vida, que dessa vez veio para derrubar, dessa vez veio para ferir. Porque o inimigo da nossa alma, ele trabalha nisso. Ele quer nos parar. Muitas vezes a gente pergunta: mas eu estou vindo e meu esposo não está vindo. Jesus, eu queria ver meu esposo, eu queria ver ele andar comigo na presença do Senhor. Muitas vezes a gente se fala: Senhor, estou indo para o culto, mas meu filho não quer ir, meu filho não está indo. Mas eu falo para você nessa noite: continua você em Cristo Jesus, e acredite e confie que nos outros Jesus ele vai fazer. Porque Jesus, ele tem um poder. Quando Jesus ele entra na vida do homem, constantemente a gente pensa muitas vezes: Senhor, eu tenho orado, as coisas têm continuado do jeito que está. Muitas vezes a gente pensa: Jesus, eu tenho orado, as coisas têm piorado. Isso é engano de Satanás na minha e na sua mente muitas vezes. Porque quando a gente clama Jesus, as coisas nunca ficam da mesma forma, as coisas nunca ficam da mesma maneira. Muitas vezes é a gente que não queremos enxergar, mas Jesus ele está trabalhando na nossa vida. Quando a gente clama Jesus, eu quero falar para você nessa noite sobre essa questão. A sua oração não tem sido em vão, a sua oração não tem sido em vão. A palavra do Senhor fala para mim e para você nessa noite: você está orando e a luta está tendo, continua orando, é porque você está combatendo contra aquele que quer te parar. Eu falo para você: o inimigo, ele não vai atirar pedra naquele que não tem nada. O inimigo não vai mexer com quem já está derrotado. Sabe por que ele tem levantado contra mim, contra a sua vida? Porque ele quer tirar algo de precioso, e algo de precioso que nós temos é Cristo na nossa vida. Você não vai ver um inseto pousar numa lâmpada apagada. Sabe por que ele não pousa? Porque não tem uma luz para ele pousar. Mas quando ela está acesa, pode olhar para os insetos, tudo corre por a lâmpada. Sabe qual é essa lâmpada que está na minha e na sua vida? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está na nossa vida.
Então a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite. A palavra do Senhor vai nos falar aqui nessa noite, quando eu comecei a leitura. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós já estávamos mortos nas nossas iniquidades. Mas a gente para pensar, quando nós estávamos mortos, as pessoas não te tacavam pedra, porque você estava na posição. A pedra que eles te tacavam, olha lá o Marcelo, o maconheiro, o drogado, o alcoólatra, ele tacava pedra, não para levantar, ele tacava pedra, mexia na minha ferida. Mas um dia Jesus mexeu na minha ferida, mas foi para curar, ele me curou, ele me libertou e hoje eu estou pregando. Sabe por que eu falo para você nessa noite? O Cristo que eu conheço não vai mexer na sua ferida para te machucar. Quando ele mexe é para curar. Quando Jesus entra na mão do homem é para curar, é para libertar, é para fazer algo novo na vida do homem. E a palavra do Senhor vai dizer nessa noite, nós andávamos mortos nas nossas ofensas, nas nossas iniquidades. Sabe por que as pessoas querem te parar? Porque as pessoas falam, agora é pastor Marcelo. Agora pastor Marcelo, sabe por que atira? Porque quer me ver na velha criatura morto e nas mãos de Satanás. Mas eu falo para ti nessa noite, através dessa palavra, você estava morto, mas hoje você tem vida através de Cristo Jesus. Você tem vida através de Cristo Jesus. O adversário da nossa alma, meu amado, ele vai investir para te levar para a velha criatura. Ele vai lutar para nos levar para a velha criatura. Porque nós estávamos mortos. Ele quer ver a humanidade é morta. Porque ele sabe que quem chega em Cristo tem vida. Quem chega em Cristo tem luz. Quem chega em Cristo tem uma nova história. Jesus não desiste de ninguém. Jesus, ele não vira as costas para ninguém. Sabe quem vira as costas? É a humanidade para o Salvador. É a humanidade que vira as costas. Sabe por que hoje nós temos vivido esses dias aonde a gente temos visto, onde Cristo já não é mais o alicerce, Cristo já não é mais a rocha, porque Satanás ele tem tirado e tem colocado ilusão na vida do ser humano. Hoje eu vou para a igreja receber a minha bênção. Hoje eu vou para a igreja para um profeta falar comigo. Hoje eu vou para a igreja que eu quero receber de Deus. Sabe o que a gente vem fazer na igreja? Nós vem fazer o que? Cultuar. O culto não é para mim, o culto não é para você. Nós vem prestar um culto a Deus. O que é um culto? Nós vamos cultuar a Deus. O que? Nós vamos prestar um culto a Deus. O culto não é para o homem, o culto não é para o pastor. O culto é para o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então quando nós vimos aqui na intenção, eu vou lá adorar, eu vou lá agradecer, eu vou lá agradecer a Deus porque Ele tem feito. Por quê? Eu estava morto na minha iniquidade, mas através da morte e ressurreição de Cristo, eu recebi vida. Glória a Deus, aleluia. Eu recebi vida através de Cristo. E a palavra do Senhor continua dizendo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Nós não somos apenas servos, nós somos filhos. A palavra diz que nós já somos sentados no reino celestial com Cristo. Então o que Cristo tem para mim, tem para você, é maior do que o que nós passamos nessa terra. A palavra vai dizer para mim e para você, persevera mais um pouquinho. Está difícil na minha casa, ainda não está do jeito que eu quero. O segredo é, persevera mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, agradeça mais um pouquinho, e não murmure, peça a Deus, Senhor, faça a tua vontade, porque quando eu lutei com as minhas mãos, nada consertou. Quantos anos eu falo para você, eu falo de mim, quantos anos você tem lutado com minha mão, suas mãos, e muitas coisas na sua vida, mas depois tu veio para Cristo, entregou, não foi resolvido. Quem nunca passou por isso? Eu já passei. E nós passamos por isso. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer, nós estávamos mortos, lutando com nossos braços. Mas a palavra vai dizer que Ele nos vivificou com Ele na sua morte e ressurreição. A minha palavra do Senhor continua dizendo, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo, meu amado, nessa noite. É graça,
é misericórdia, porque você não tem mérito nenhum para ser salvo. Você não tem nada nessa terra que você faça. Fala assim, a minha salvação é porque eu fiz, a minha salvação é porque eu faço. Não, a salvação é graça, é fé em Cristo Jesus. Aleluia. A salvação é graça. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Eu costumo falar que a condenação do homem é porque o homem não quer a graça, o homem não quer a graça, não quer o amor de Cristo sobre a vida dele. Se você está caminhando para o lado ao contrário, não é porque Cristo quer, é porque você não quer a graça, você não quer o amor, você não quer a misericórdia de Cristo sobre a sua vida. Então Jesus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Muitas vezes a gente corremos atrás do melhor. O que é o melhor para você nessa noite? O melhor foi o Filho que morreu no Calvário há mais de 2000 anos atrás para livrar a minha alma e a sua alma do inferno, irmão. O melhor que nós temos na nossa vida é Cristo, é o Salvador da humanidade. É o Salvador da humanidade. O melhor que nós temos na nossa vida, entra na nossa casa, liberta o filho da droga, liberta o filho do crime, liberta o marido do álcool. Esse é o Cristo, esse é o bom que nós temos, o melhor que nós temos é Cristo Jesus. O melhor que nós temos é o Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele muda a história, Ele continua mudando a história do homem. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, a palavra continua nos dizendo no versículo, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados circuncisos pelos que na carne chama circuncisão, feita pela mão do homem. Aí, pastor, o que é isso que o Senhor quer falar? A palavra está dizendo, gentios é aquele que não faz parte do povo de Israel. A gente sabemos que Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio morrer pelo povo de Israel. A palavra diz que Ele veio para os que eram seus não quis. E eu e você, como gentil, que não era povo, passamos a fazer parte, nós fazemos parte da família de Cristo Jesus. Nós fazemos parte do povo de Deus que estamos nessa terra. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então nós não tínhamos Deus, irmão. Mas hoje nós temos Deus através do Filho chamado Jesus Cristo. Hoje nós temos um Cristo, nós temos Deus, nós passamos a ser filho de Deus, nós temos a paternidade de Deus através do seu Filho chamado Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós temos Deus. Então nessa noite eu falo para ti, você é mais de que bem-aventurado, você tem um Cristo, você tem a salvação, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Você tem a vida eterna através de Cristo Jesus. No versículo 3 vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha o peso dessa palavra, olha o poder dessa palavra para mim e para a sua vida. Nós chegamos a Cristo através da morte, nós chegamos a Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós chegamos a Deus somente através de Jesus Cristo. É Cristo que nos leva ao Pai, é Cristo que veio morrer pela humanidade, é Cristo que veio pela misericórdia salvar a humanidade. Somente Jesus Cristo. E nós temos que saber disso. Se nós não estiver em Cristo, não há salvação. Se nós não andar em Cristo Jesus, não há salvação. Porque sobre Ele levou, sobre o madeira Ele levou o meu e o seu pecado, a nossa condenação Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz Ele levou sobre Ele. Mas hoje, meu amado, eu falo para ti, eu fico triste. Eu fico triste porque tem tirado o Evangelho do centro, tem tirado o Evangelho, tem tirado o Cristo do centro da mensagem, tem tirado Jesus. Tem tirado Jesus do centro, irmão.
Quem vai mudar a sua casa é só Jesus. Quem vai mudar a história de sua história é só Jesus. Não é o pastor Marcelo, é Jesus que pode mudar a sua história. Quem pode enxugar suas lágrimas que muitas vezes você passa é só Jesus. Ninguém mais pode. É só Jesus, igreja. Eu tenho falado e prego e falo nessa noite: não corra atrás de movimento, corra atrás de Jesus. Não corra atrás de profecia da carne, corra atrás de Jesus. Esqueça isso. Hoje a igreja que não faz isso, infelizmente, está dada como ou igreja fria. Eu não vejo o povo rodando no poder. Eu não vejo o poder, a palavra. Se a palavra que é o poder não está libertando, não adianta eu cair no poder e continuar caído espiritualmente e não mudar de vida. Não adianta. É o que eu falo para ti nessa noite. Não adianta eu apontar o dedo na cara e dizer: tem algo novo para você. Deus revelou isso. A revelação é a palavra, que Cristo é a salvação, Ele é a vida eterna, Ele é o caminho e verdade e vida. Não adianta, irmão. Jesus está voltando. Não adianta eu vim aqui para chamar a atenção de vocês de outra forma. Quem chama a atenção, quem salva, cura e liberta é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então eu prego nessa noite e falo para você. A palavra do Senhor, Isaías 53, vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Não adianta eu profetizar na vida desse jovem. Ele vai fazer uma faculdade, ele vai ter um emprego bom, ele vai ter um carro bom. Ei, vai além disso. Jesus, Ele sofreu as dores pela humanidade. Nós temos que falar para você, jovem: ande nos caminhos do Senhor, que Jesus tem o melhor para você. Seja obediente à palavra do Senhor, que Jesus tem o melhor para você. E o melhor eu quero falar para ti, meu amado: não é o ouro, não é a prata, não é carro, não é casa. O melhor é a salvação e vida eterna. Porque tem muitos nessa terra e nós sabemos que tem ouro, tem prata, tem carro, tem o dinheiro no mundo, mas vai sofrer a condenação eterna porque correu atrás disso. Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. O seu tesouro é quem? É Cristo, ou é o ouro, ou é a prata? Aleluia. É Cristo, ou o ouro, ou é a prata o seu tesouro? É o Cristo. É o Cristo. Cristo pode nos fazer bem-sucedido? Pode sim. Estuda, se forma, queira isso para a sua vida, mas nunca coloque isso acima de Cristo Jesus. Aleluia. Nunca bote isso acima de Jesus Cristo. Ué, pastor, então tem que ser um pobretão, tem que andar a pé. E cadê a prosperidade na palavra? Jesus, Ele não oferece prosperidade. Ele veio morrer pela vida eterna pelo homem. Prosperidade, antes de Jesus vir, tinha homens na terra que tinham prosperidade. Antes de Jesus vir, Salomão era um homem riquíssimo. Jó era um homem riquíssimo. Mas Jó nunca colocou o coração naquilo que ele tinha. Jó colocou o coração naquele que deu tudo para ele. Então eu falo para você nessa noite: a palavra do Senhor está falando: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi morte de cruz. Foi sofrimento dele para que eu e você viemos ter a vida eterna. Salvação e vida eterna. Não adianta ser mais um culto e eu encher o seu ego. Não adianta ser mais um culto e eu te vender algo que não está na palavra. Mas tem uma palavra que te cura, te liberta e te renova. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. É ela que pode mudar a sua história. Ela que pode restaurar o seu casamento. Ela que pode mudar a sua história. É a palavra de Deus, irmão. É somente a palavra de Deus.
Está desesperador. Nós estamos vivendo a geração, nós estamos vivendo um dia desesperador, onde tem tirado Jesus do centro da mensagem. E a palavra do Senhor, e eu falo para você nessa noite, as pessoas têm se apegado a algo que não convém com Cristo Jesus. Aí eu te pergunto nessa noite, o Senhor, Ele enviou nessa terra uma religião para te salvar, Ele enviou o seu Filho para te salvar. Porque hoje nós pegamos tanto a religião, matamos pela religião, atacamos o outro por causa da sua religião, e todos dois estão indo para a condenação. Por quê? Porque quem vem só Cristo, defende a Cristo, fala de Cristo. Eu tenho falado para ti, eu já falei nos cultos aqui. Não se apega a uma mera religião, se apega a Cristo, irmão. Não defenda a placa dessa igreja aqui, não. Não defenda a placa, não. Defenda a Cristo, se achega a Cristo. Porque muitas vezes a gente não dá paz para o irmão que está passando na rua por causa de ministérios diferentes. Muitas vezes nós não estamos saudando o irmão com a paz do Senhor Jesus, porque são de ministério diferente. Mas o Cristo só é um. O Cristo que salva é só um só. Mas nós estamos se gladiando por causa de religião, por causa de placa B, C e D. Mas o Senhor vai falar no começo da palavra, é pela graça, não pela religião. É pela graça, não pelo pastor, pelo ministério. O ministério que salva é o ministério da palavra, que é Cristo Jesus. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Após eu falo para você nessa noite, se você estiver congregando nessa igreja, o dia que pregar algo que não está na palavra, irmão, pula. Porque tem que estar na palavra. Tem que estar na palavra. E a palavra do Senhor vai nos dizer, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O centro do cristianismo é o Cristo. O centro da mensagem é o Cristo. É Cristo. Então a palavra do Senhor vai dizer que Ele enviou foi o Filho. Ele não enviou a religião, porque qual é a certa? Quantas tem no mundo? Só naquele é tem um monte. E qual é a certa? É aqui? A certa é a que está na palavra, irmão. Quem não está na palavra, irmão, ó, condenação. Então medite na palavra, leia a palavra para você ver. Se não está na palavra, irmão, pula fora, heresia. Heresia, eu não estou pregando palavra minha, eu estou pregando cada versículo para você ver. Quem veio morrer, quem resolve a sua vida é Cristo. Quem muda a sua família é Cristo. E a palavra vai dizer em 1 Coríntios 3,11: por ninguém pode pôr outro alicerce além do qual já está posto, o qual é Cristo. É Cristo Jesus o alicerce da sua vida. É Cristo Jesus o alicerce da sua casa. Não é movimento, não é cair no chão, rolar no chão, deitar, rolar, não. É a palavra, é o Cristo que é o alicerce da sua casa. Se não está na palavra, meu irmão, não é de Cristo, tem que estar na palavra. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias ia ter muito engano, ia ter muita mentira, e pessoas sendo levadas pelos movimentos. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Timóteo 2, 5 e 6: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Quem é o seu mediador? O seu mediador é Cristo, irmão. O mediador do pastor Marcelo tem que ser Cristo. O alicerce do pastor Marcelo é Cristo. O seu tem que ser Cristo. É o nosso alicerce, é o nosso mediador. Para de colocar o homem como seu mediador. Para de botar o homem como seu alicerce.
Ah, mas o irmão levanta o outro da cadeira no poder. Aquele irmão é apenas um instrumento usado por Deus, que Deus dê aquela autoridade para que ele fizesse aquele milagre. Ele não é digno de louvor, ele não é digno de adoração. Digno é aquele que é o alicerce, é o Cristo que salva, que cura e que liberta. É o Cristo que salva, que cura e que liberta. A palavra do Senhor continua nos dizendo em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então o resgate da sua casa, o resgate da minha vida, o resgate da nossa casa se chama o Cristo. É o Salvador da humanidade, é o Cristo. Se você chegou nessa noite aqui, eu falo para ti, botando a sua confiança em algo que não é Cristo, saia daqui, Jesus agora vai resolver, que a minha confiança eu estava botando em algo que não é. É o Senhor que pode resolver a situação. O que está vindo para o mundo, irmão, se você não tiver alicerçado em Cristo, nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta, irmão, se nós não tiver alicerçado em Cristo. Nós temos que ter Cristo como alicerce. E a palavra do Senhor vai dizer em João 14, versículo 7, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser pelo Cristo. Aleluia. É pelo Cristo que nós temos a salvação. É pelo Cristo que nós temos a graça de Deus. É pelo Cristo que nós vamos ver a glória do Pai. É pelo Cristo que nós vamos entrar no céu. É pelo Cristo que nós vamos obter algo. É somente pelo Cristo. Não tem outro. Não tem outro que pode mudar a sua história a não ser Cristo Jesus. Cuidado, irmão, nesses dias. Cuidado com movimentos. Cuidado com pessoas que diz que é. Cuidado com quem morar na sua cabeça. Cuidado com quem vai botar a mão em você. Cuidado com isso. Cuidado, você não conhece as pessoas. Você não sabe o coração das pessoas. Aleluia. Você não sabe. Então eu falo para você nessa noite, através dessa palavra. A palavra vai dizer que Satanás nos últimos dias, ele ia enganar o povo, ele está enganando o povo. Pastor, eu vim receber uma bênção. Irmão, não tem mais tempo a perder para pregar bênção, pregar chave, pregar casa, pregar empresa. Não tem mais tempo para isso, irmão. Jesus está voltando, Jesus está vindo. O tempo é dizer, irmão, põe a sua vida em ordem. Irmão, se você está fora do caminho, entra no caminho. Se você está no caminho tortuoso, vem para o caminho que é Jesus Cristo. E a verdade é essa. Essa é a verdade. E eu falo para ti, não estamos. Paulo vai dizer assim, olha, se eu pregar um evangelho para agradar a multidão, eu vou desagradar o Cristo. Então eu prefiro pregar a palavra. Porque a palavra verdadeira, a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não machuca, a verdade ela salva, ela cura e ela liberta. Amém? Essa é a mensagem para mim e para a sua vida nessa noite. Que Jesus abençoe nessa noite. Amém?